Boa tarde a todos. Está meio desanimado, né, Horaci? Foi mais animada essa boa tarde, né? Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renascer, essa casinha verde que nos apoia com tanto carinho. Eu sou Ana Laura, estou tarefeira da casa. Se puderam ajudar. Alguém vindo pela primeira vez? Qual é o seu nome? Daniele. Fui eu que encontrei você, você me encontrou, né, Daniele? Seja muito bem-vinda. Seja a primeira de muitas vezes você estar aqui conosco, tá bom? E eu gostaria de lembrar a necessidade de desligar os celulares. No dia 25, às 20 horas, quarta-feira, vai ter o retorno do encontro virtual. Então vai ser um momento muito especial com a companheira Sandra Fiore, o tema é Deixe-me Viver, todos convidados, tá? É só colocar lá nas redes sociais. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das Irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras que acompanharam o Senhor até o instante extremo. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, e a declaração de Emmanuel. Agora a nossa companheira Beth vai fazer a prece inicial. Então vamos aproveitar esse momento, apacentar os nossos sentimentos, os nossos corações, deixar um pouquinho as nossas dificuldades, né, Beth, para que nós possamos acompanhar a companheira na sua oração. Divino amigo, mestre amoroso, aqui nos encontramos, Senhor, nesta tarde e noite, envolvidos por esta energia que aqui já sentimos ao adentrar no portão desta casa. Obrigado, Senhor, por estes momentos que aqui passaremos, embevecidos pela palavra da nossa companheira Horaci, trazendo as nossas companheiras que participaram, Senhor, da tua caminhada. Obrigado, Senhor, por sermos convidados a este banquete e aceitarmos o convite, pois movimentamos a alavanca da vontade, essa vontade tão pequenininha que temos, mas hoje colocamos ela à frente, que possamos sorver dessa água que nos desce dentro. Muito obrigada, Senhor, pela espiritualidade amiga, que muito antes de aqui chegarmos prepararam este ambiente com doce das vibrações. Que tu possa permanecer conosco neste momento e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. 1, 2, 3. Boa tarde. Boa tarde. Eu fui evangelizadora há muito tempo. Essa é só brincadeira. É com grande alegria que, apesar dos meus 70 anos, hoje estou fazendo um DP. É a primeira vez que eu venho nesse horário aqui no Renascer. E eu venho ao Renascer desde quando era lá embaixo, uma varandinha pequenininha, uma salinha, e não era daquele tamanho. Cresceu um pouquinho. Então eu acompanho o Renascer há muito tempo. Tenho um carinho especial por esta casa, pela nossa querida Licéia, com certeza ela está aí junto de nós, tem estado, e estou aqui participando do DEVI com vocês, que essa seja a primeira de muitas vezes. No livro Boa Nova, Pedro, Jesus, no Tiberias, viam que Jesus tinha observado que Pedro estava com um semblante meio pesado, preocupado. E Jesus deixa, e participaram de todo aquele trabalho, da pescaria, Pedro treinando, Jesus ao lado, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Até que Jesus, já chegando às margens do Tiberíades, ele pergunta: Pedro, o que tu tens? Como ele pergunta para a gente, de repente vem aquela agora mesmo vivendo um conflito que vai ou fica, e Jesus chega e fala assim: o que tu tens? E ele resolve a situação.
E Pedro fala com Jesus: Senhor, pelo que diz as Escrituras, eu tenho andado muito preocupado com os nossos encontros, com as nossas reuniões, porque eu observo que o Senhor trata as mulheres que ali chegam da mesma forma que trata os homens. Naquele tempo, mulher não podia se apresentar. Naquele tempo divulgava: compra-se um escravo. Portanto, se for um escravo estrangeiro, ele tem que lavar os pés do seu amo. Se for um escravo romano, não precisa lavar os pés. Compra-se para prestação de serviço e para acompanhar o seu amo. Também divulgava-se: compra-se uma mulher. Ela deve lavar os pés do seu amo, estar ao lado dele, servir o seu amo na relação sexual. Então, a diferença da compra, que não tinha relação sexual com o homem, e sim com a mulher. Ela se prestava a isso na compra, e comprava-se uma mulher, e tinham várias mulheres. E Pedro trazia aquilo, e as mulheres não podiam falar em público. As mulheres não podiam tomar a palavra. A mulher tinha que ficar calada, com o rosto coberto, diferente do escravo. E Jesus responde para Pedro: Pedro, tu achas que para Deus, nosso Pai, existe diferença? Existem diferenças entre o homem e a mulher? Que Deus ama mais o homem do que a mulher? E Pedro ficou sem resposta. E eu tenho a lhe dizer, Pedro, se não fosse a mulher, eu não estaria aqui. Você não estaria. Do sacerdote ao rei, ao pescador, ao escravo, ele precisa de uma mulher. Ela é a mãe. Então, se eu fosse colocar aqui para você uma diferença, eu iria exaltar a mulher, porque a mulher gera o homem. E Pedro preocupado. Então, o preconceito da mulher, diz a lei: a mulher é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer não para humilhar, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu o poder. Ainda bem que o Espiritismo mostra: quanto mais machista, mais vezes vem como mulher. Submisso. E nós vamos vendo como isso ainda acontece nas terras de Israel, em que a mulher, agora eu estava vendo na eleição lá, que a mulher só tinha uma telinha na frente, todo o rosto todo coberto. Então ainda acontece. E nós escolhemos algumas mulheres para conversarmos. Se fôssemos falar com todas elas, nós teríamos que fazer um seminário, como eu fiz lá em algum lugar, não me lembro onde, de 2 horas falando sobre as mulheres. Então nós escolhemos começar por Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, onde por vós, rogai por nós, mãe. Embora essa oração algumas pessoas digam que pertence ao catolicismo, não, ela é uma oração mediúnica. Quem foi que saudou Maria como Ave Maria cheia de graça? Processo mediúnico? Gabriel. Em que momento Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, de Jesus, quando ela vai à casa de Isabel, sua prima, através de Isabel,
João estava no ventre, que a diferença deles era de 4 meses, em algumas obras, de 5 em outro, de 6 em outro, não importa. O que importa é que eles eram da mesma época e ele meses mais velho, João, do que Jesus. Então João fala através de Isabel, sua mãe, Santa Maria, mãe de Jesus, e vai a nossa Ave Maria. Então, a Ave Maria é uma oração mediúnica. Não pertence a nenhuma igreja. Não pertence nem deixa de pertencer, porque Maria é inferior. Nós não temos dúvida nenhuma, não sei se vocês têm, que naquela segunda reunião que o livro A Caminho da Luz diz, a primeira foi quando aquela massa incandescente se desprende, nós sabemos, para solidificar e iniciar o processo da Terra. Na segunda, quando decidiam sobre a vinda do nosso governador, modelo e guia aqui na Terra. E quem seria a mãe? Maria. Ela foi pega por acaso? Será que ela não estava naquela reunião de espíritos evangélicos, de espíritos evoluídos? Logo, Maria de Nazaré não é uma Maria qualquer. É Maria, mãe de Jesus, mãe de todos nós. Não tem um pedido feito a Maria que fica sem resposta. Não é porque eu sou de berço católico, não. Mas eu tenho, com Maria, muito forte, muito forte. Tanto é que o meu sítio onde nós moramos, o nome dele é Sítio Tio Bruno, e lá dentro nós temos o Cantinho de Maria. Por quê? Lá nós realizamos um encontro de mães que perderam filhos. Acabam chegando viúvas, chegam órfãos, e amanhã nós teremos o nosso encontro. E vem mães protestantes, católicas, espíritas. Eu achei muito interessante que existem umas religiões que não gostam das imagens. Eu ganho. A minha amiga trouxe uma Nossa Senhora de Fátima no colo de Portugal para mim. Eu vou jogar fora? Não vou, tem dó, não vou. Misericórdia. A outra, minha tia desencarnou, tinham lá 3 imagens. O filho dela ia jogar no Rio Paraíba, que mora lá, eu falei, não, me dê. E com isso, meu marido construiu uma casinha, você esteve lá, você viu, construiu uma casinha, e lá estão, todas que trouxeram e vão para lá. Aí me trouxeram o anjo Gabriel também está lá. E nós temos uma amiga que é bem radical no movimento espírita, ela sempre me visita, não vou falar o nome do santo, sempre me visita. Um dia ela foi almoçar conosco, ela, o filho, 2 netas, e chegou lá e falou comigo, Horacinho, vou lá conhecer o Cantinho de Maria, depois de 300 vezes. Chegou, foi para o Cantinho de Maria. É um barraquinho que eu plantei de tudo para fazer um telhado, nada pegava. Plantei lírios de São José. Aí pegou, eu, uma irmã católica, falou comigo assim, é porque São José veio proteger Maria, por isso que o lírio de São José pegou, lindo, perfumado. E a amiga sumiu, procuramos daqui, cadê fulana? Estava bem uns 20 minutos lá no Cantinho de Maria, e chegou e falou, olha, que energia, que vibração. Às 6 horas começa o cheiro do lírio, e perfuma. Então Maria é um espírito que renunciou às paragens de luz. Eu não sei se vocês leram, porque também existe um preconceito em relação a Miramês, mas Miramês fez um livro de 700 páginas, quase 700 páginas, que fala, o título é Maria de Nazaré. Inclusive ele fala da gestação de Ana, né? Isso aí. Então, quem não leu, leia, que vocês vão entender a questão da virgindade de Maria, entendeu? Então, é maravilhoso. Ontem eu recebi um convite para fazer um seminário sobre o livro, um espetáculo. Amei esse seminário. Então, Maria nos traz Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. E hoje ela está no Vale dos Suicidas. Imaginemos nós, um espírito como Maria de Nazaré,
estão ali, socorrendo os suicidas. E eu vou abrir um parênteses e vou pedir, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho recebido no meu grupo, no nosso grupo, que não é meu, várias mães que estão órfãs de filhos pelo suicídio, pelas vias do suicídio. Não é uma, não são duas, são muitas. Pelo amor de Deus, se alguém for fazer um atendimento a uma mãe que sepultou o corpo de um filho no suicida, não use os 4 exemplos do livro Memória do Suicida. Não use. Porque aquela mãe não está pronta para ouvir o que aquele livro relata. Entendeu? É uma obra magnífica para que a gente possa ler. Eu me lembro que eu tenho uma mãe que o filho saiu de casa, pegou a cadela, você conheceu, pegou a cadela, eu digo ele que foi lá com as irmãs, pegou a cadela, deixou no pet, foi para a Avenida Copacabana, onde tem os hotéis, pegou um quarto no 27º andar de um quarto e pulou de lá. A mãe estava na casa dela, sentiu tudo. E imagine o que nós temos que conversar com essas mães para que elas não acreditem. Agora mesmo eu estou atendendo uma de Matão, lá em São Paulo. E ela, desesperada, porque levaram esse exemplo para ela. Deus não é um juiz que condena nem absolve, Ele é um Pai que ama. Aqueles exemplos, qual era o entendimento daqueles espíritos? O que uma mãe pode fazer? Eu digo logo, o meu filho, quando desencarnou com 21 anos, eu tenho certeza que ele procurou a mim. Ele me procurou. Eu tenho certeza disso, porque em poucos dias ele estava andando pela casa. Aí eu pedi licença às minhas tias, fui no quarto, o meu não foi suicídio, foi acidente de carro. E ele falou: mãe, o que aconteceu comigo? Eu morri? Não, meu filho, você sabe, ele frequentou a evangelização, a mocidade, ele se encarnou na quinta, na terça, nós fizemos o culto do Evangelho. Você sabe que conversei com ele, eu vi a presença de minha mãe, de minha sogra, acompanho as suas avós, falei com ele. Agora, se eu estou com aquela cabeça do suicídio, como que eu ia ajudar o meu filho? Então, gente, pelo amor de Deus, a mãe, quando o filho desencarna, ele vem procurar por ela, seja por qual via for. E se ela acredita que ele morreu, que ele está naquela lama, que ele está naquele sofrimento, ele vai ficar anos a fio, décadas a fio. Como filho, ou pai, ou mãe, ou irmão, não digam. Pronto, fechei o ponto, fechei o parênteses, não deem esses exemplos. Fale da misericórdia de Deus, que ninguém tem que passar décadas no inferno da lama. E lá está Maria, socorrendo. Às 18 horas eu mando, não sei se alguém me recebe as preces diárias, a Ave Maria. Por quê? Nesta obra, quem já leu esse livro, levanta o dedo. Nesta obra é dito que Maria reúne-se com as suas legionárias, as suas servidoras, 18 horas, para orar a Ave Maria que não pertence à igreja tal. E nesse horário, imaginemos nós, tem um fuso horário? Tem, mas tem as vibrações do horário, entendeu? Então, imaginemos nós, Maria ali reunida, orando. Pegue o gancho e ore também nesse horário. Porque não tem um pedido feito a ela que fique sem resposta. E Maria, como nos diz o livro Boa Nova, no último capítulo, Maria de Nazaré, ela, depois da morte de Jesus pela cruz, a divinidade de Maria, Maria ficou de pé, viu aqueles cravos, aqueles martelos entrando na carne do seu filho, e ela ali de pé. Nossa Senhora das Dores, que todas as Nossas Senhoras que aparecem são Maria, que aparece aqui, aparece ali, aparece acolá. Então ali colocam o seu filho morto no seu colo e ela assistindo tudo aquilo. Segundo o autor, no momento em que ela passava por aquela dor de ver o filho, ela ressignificou os fatos e começou a lembrar da gestação,
começou a lembrar da anunciação, da gestação, da infância de Jesus, da alegria dos momentos vividos com Ele. É isso que eu falo com as mães. Ressignifique os fatos. Porque quando nós sepultamos o corpo de um ente querido, de um filho, eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eu fiquei até o fim, eu fiz a prece na hora de sepultar. Então a gente fica muito preso naquele momento. Não! Vamos pensar nos momentos bons para que eles vivam no plano espiritual os momentos bons que ele teve aqui. E Maria faz isso. Maria sai daquele momento de dor da crucificação e vai viver a anunciação, a infância, a gestação, a amamentar. O momento que ele vai pedir a José para trabalhar na carpintaria. Dos 13 aos 30 anos, Jesus foi carpinteiro junto com José. Tudo aquilo, e ela, quando ele morre, coloca ele nos braços dela. Ela sente a mão antes de João no seu ombro, e Jesus entrega: eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Os nossos irmãos, alguns irmãos protestantes, dizem que naquele momento ele pegou a mãe, assim como na hora que ela estava nas bodas de Caná, sua mãe e teus irmãos te chamam lá fora. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Dizem também que ele negou a maternidade a Jesus. Mas, e ela viveu tudo aquilo, aí Jesus entrega a ela João, e João consegue uma casa em Éfeso, e vai lá, ela cura os leprosos, ela cura os doentes que ali tinham. No último capítulo do livro Boa Nova está esse relato. E quando ela cura um leproso, e eles perguntam a ele: como você conseguiu ser curado? Aí vem que não pertence à igreja. Foi na casa de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Está lá no Boa Nova. Maria Santíssima, a mãe de Jesus. E ela já estava numa idade avançada, não sabemos quantos anos. Eu estou com 70, mas não estou na idade avançada. Mas ela já estava na idade avançada. Não estou avançada, não estou avançada na vida, eu faço tudo, estou avançada na vida, apesar dos cabelos brancos. Então, ela vê um jovem entrando, e aquele jovem fala: mãe. Todos a chamavam de mãe. E ela vai até ele abre os braços: mãe, eu vim até ti. E ela reconhece na palma das mãos a marca do cravo, os cravos, os pregos. Olha na panturrilha também, nos pés também. Ela vai ajoelhar-se aos pés dele. Ele a toma meu filho, és tu meu filho. Ele a toma pelos braços, não deixa ela ajoelhar nos braços dele, e ele ajoelha-se nos pés dela. Imagine a grandeza desse Espírito que Jesus, o nosso governador, modelo e guia, caminho e verdade para todos nós, ajoelha-se nos pés dela. Que mulher, que Espírito esse, que Jesus ajoelha-se nos pés dela. Vem comigo, mãe. Naquele momento, ela cai numa cama. Alguns livros dizem 2 dias, 3 dias, 4 dias, não importa. E ela desencarna. Eu vim te buscar, mãe, para que tu sejas a rainha no reino do teu Pai. Qual é o reino de Deus? É o universo. Logo nós sabemos que o nosso planeta tem uma rainha. O nosso planeta tem uma rainha, a mãe de Jesus. Eu venho te buscar para que tu sejas a rainha. E ela, desencarnada, uma pleiade. Imaginemos nós o número de espíritos que vieram pegar Maria. Vieram pegar, e ela fala assim: não, antes eu quero ir a Roma. E lá estavam mais de 100 cristãos que seriam levados à fogueira. E ela vê uma mulher, uma jovem, muito sofrida, magrinha, e chega ao lado dela, espiritualmente lhes diz: cante, cante para Jesus. E aquela jovem começa a cantar, e todos que ali estavam
cantava. Por isso que os cristãos iam às feras entonando hinos ao cristianismo, ao Cristo. E ser cristão, isso é maravilhoso. Eu me lembro que eu trabalhava, eu aposentei no Hospital da Mulher, no Cabo Frio, no Oswaldo Cruz, e tinha uma mulher fazendo um barulhão na porta, porque o médico que ela queria foi atendido, não foi atendida, e fazendo um barulhão, eu era coordenadora de recursos humanos. Aí eu fui lá, ver que barulhão, que carnaval era aquele. Ah, fulano ia me atendendo. E eu, depois que eu comecei a trabalhar lá, eu fazia todos os dias uma oração. Ali tinha evangélica, ali tinha católica, eu e a minha diretora espírita. Aí eu falei com ela, vamos conversar depois, mas você não quer fazer uma oração comigo? Aí ela veio. Mas eu acho que ela veio mais de curiosidade para saber como era lá dentro, no escritório. Ela veio. Fui. Fizemos a oração, fui lá fora, deixá-la lá fora para resolver o caso dela. Ela falou, a senhora é cristã? Eu falei, sou cristã. A senhora é evangélica? Eu falei, sou evangélica. Todos somos, eu sou. Eu falei, sou evangélica, eu converso muito, faço palestras sobre Jesus. É cristã? Desde sempre, toda a minha família. A senhora é de qual congregação? Eu falei, eu sou do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Ela abriu a boca e deu passo para trás. Aí depois ela virou e falou assim, mas mesmo assim essa oração foi muito bonita. Resolvi a situação dela. Então, e por falar nas fogueiras, nós vamos ver que Divaldo Franco estava com Nilson em Roma. Ele dá esse relato a César Braga Said, quando ele foi escrever um livro sobre Joana de Ângeles. E ele vê chegar Joana de Ângeles. E ela diz a ele que aquele local ali em Roma, ele foi lá conhecer onde aconteciam todas aquelas loucuras, e ela disse que até hoje o coração dela vibrava de forma diferente, as emoções que ela sentiu eram muito fortes. Me acompanhe. Divaldo e é Nilson mesmo, entre Nilson de Souza Pereira, que ele trabalhou com Divaldo. E os ambos foram acompanhando Joana, e ela chegou num poste, assim, num local, e falou, foi ali que eu fui queimada por não negar Jesus. Foi ali que eu não neguei Jesus, foi ali que eu fui queimada. E você, Wilson, você era o meu filho que me pediu para eu dedicar. Mas eu passei a estar nessa obra, eu passei por tudo aquilo, por tudo que eu passei, inclusive pela ser queimada, por não negar a Jesus, porque aqui em Roma, em encarnações passadas, eu cometi atos que não foram muito bons em relação à coisa. Por isso agora, na lei de ação e reação, e não foi uma única experiência que tivemos juntos. E na experiência antes de Joana, a de Cusa, eu fiz com que ele sofresse muito através da minha leviandade. Por isso fui queimada aqui, resgatando os erros cometidos. Então, a lei de ação e reação, se você sofre muito, se você passa por muitas dificuldades, levanta, sacode a poeira e diga, obrigada, Senhor, porque eu tenho hoje a luz do Espiritismo e sei que pelo processo das vidas sucessivas, que Allan Kardec deu nome de reencarnação, que já existia, deu nome à pluralidade das existências, deu nome de reencarnação, permitiu que eu viesse hoje e sepultasse o corpo do meu filho. Tivesse um esposo ou esposa que me traz de canto chorado, tem agora um filho que me dá problemas incríveis. Tem uma sogra que é melhor que fosse uma bruxa, tem uma nora, porque a sogra leva 500 anos para amar a nora e a nora leva 1000 anos para amar a sogra. É assim que a vida acontece. Então, obrigada, porque agora, ser espírita, Dona Célia, não sei se vocês conheceram a médium Célia que tinha no Rio, e ela dizia que ser espírita é o pulo do gato. Joga um gato do primeiro andar,
Ele vai morrer? Não existe. Então, ser espírita é dar um pulo do gato na existência no nosso processo evolutivo. Aceitar e agradecer, e sorrir, e ser feliz. Pelo amor de Deus, não seja um espírita de cara de filhote de cruz credo. Não seja. Não seja. Ninguém tem culpa das nossas dificuldades. Nem eu tenho. Eu tenho que ter responsabilidade. Responsabilidade. Saber que eu tenho hoje o que eu plantei ontem. Há quanto tempo? 1000 anos? 2000 anos? Eu sei que desde o momento que eu adquiri o livre-arbítrio, eu comecei a fazer coisas não muito bem feitas. Passei, expulsionei por 3 reinos, cheguei naquele que recebi o livre-arbítrio. De lá para cá, a gente vem marcando. Vem marcando o que sinto, o que penso, o que falo, o que faço, no corpo espiritual, que vai materializar onde? Aqui. Por isso crianças com problemas, por isso doenças com problemas. Eu conversando com um amigo meu do sul do Pará, eu conheci o espiritismo no sul do Pará. E ele, a família dele é de Macaé. O pai dele fundou o Pedro lá em Macaé e participava das materializações com o Peixotinho. E eu conversando com ele sobre o número de câncer que meu marido já está enfrentando, ele falou: Horaci, ele não vai precisar passar pelo umbral porque já materializou tudo no corpo físico, ele vai te esperar ao nosso lado. E é assim, é assim, é assim. E se alguém acha que a vida está difícil, vá no 11º andar do Instituto Nacional do Câncer, que é o lugar das crianças. Vá lá. Crianças com tumor maior do que a cabeça. E não pode operar, porque se operar ela morre. Vê de tudo. Então, se a vida está difícil, vai lá e agradeça a Deus por todas as dificuldades. Agradeça a Deus por morarmos num país tupiniquim. Cristão, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nós vamos conversar um pouquinho, acho que não vai dar nem tempo de conversar sobre todas as mulheres, porque quando eu começo a falar de Maria, Jesus. E batem à porta da casa de Madalena, Maria Madalena. Quer entrar? Bate. Bate. E tem várias versões. Eu peguei essa aqui, eu dou 20 de volta, mais ou menos. E peguei também o Boa Nova. E a pessoa vai, bate insistente na porta, o mordomo vai abrir. Eu preciso ver a senhora. Hoje ela está no processo endemoniada, está adormecida. Ela não recebe ninguém hoje, nenhum cliente, ninguém. Ela não recebe. Mas eu preciso vê-la. Hoje não. Ele não obedece. Entra. Vai até o quarto de Maria Madalena. Ela estava deitada na cama, nua, deitada, as cortinas fechadas de dia. Ele chama a ama do quarto, pede para que cubra Maria. Pobre. Senhora, eu venho lhe falar. A senhora se lembra quando vinha na sua carruagem e eu pedi esmola? Eu estava com o corpo coberto de lepras. Pedi esmola à senhora para que eu fosse na casa de Simão, porque o Senhor estaria lá, Jesus. E dizem que ele iria me curar. Abre a camisa e diz: veja como eu estou limpo. E a senhora me disse, me entregou o dinheiro e falou: vai, se ele lhe der a cura do corpo, volte à minha casa, porque eu preciso que ele cure a minha alma, porque eu sou doente da alma, pelo processo excessivo que ela sofria. Eu vim aqui lhe dizer: eu estou curado. E hoje ele vai estar aqui. Chame o seu barqueiro, a sua ama. Vou esperar na porta. Viste? Vamos colocá-la no barco e levá-la até a casa de Simão. E assim fez naquela noite um barco levando o ex-leproso, a prostituta e o barqueiro. Atravessam e vão até a casa de Simão. Não Simão Pedro, o Simão fariseu. E lá estava Jesus. Ela
ela chega e joga-se aos pés de Jesus. E Simão pensa: quem é ele? Se ele diz ser o Filho de Deus, o enviado, ele não reconhece que esta mulher que está nos pés dele, lavando os seus pés, é uma prostituta? Simão, quando eu cheguei na sua casa, tu não me deste a água na bacia para eu lavar as minhas mãos e a toalha branca para eu enxugar as minhas mãos. Ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. E ela diz: Senhor, eu sou uma mulher de vida errada. Eu passo pela perturbação dos demônios que me perturbam. Eu não sou digna de sequer lavar os seus pés. Eu sou uma mulher de vida equivocada. Está no livro Boa Nova. E ele diz mais ou menos isso: mulher, observa as ervas daninhas que nascem nos telhados, no chão. As ervas daninhas são os erros humanos, mas as flores que ali nascem é o amor de Deus por todos. Por acaso tu achas que tu está livre do amor de Deus? Vá e não voltes a pecar. Nunca mais Maria caiu no erro. Chegou em casa, aquele dia disseram que ela estava louca, jogou tudo que tinha, deu todas as joias, deu tudo que ela tinha para os seus servos, e daí em diante a ex-endemoniada segue Jesus até a crucificação. E no terceiro dia, ela estava junto com Maria. Na crucificação ela acompanha. No terceiro dia ela vai perfumar o corpo de Jesus. Lá não estava mais o corpo. Ela diz: Rabone, mestre, Rabone, onde está Rabone? O que fizeram com Rabone? E sai um jovem ali na porta. Diz a ela: Maria, Maria. Aonde está Rabone? O que fizeram com ele? Maria. Aquele jeito de falar. Ela olha: és tu, Senhor? Sim, sou eu. Vá e diga aos outros que eu não vi. Vai e diga a eles que eu não vi. E ali aquela mulher, qual foi o maior sábio da terra? O maior poderoso da terra, a pessoa mais rica da terra, o maior sábio, o maior sacerdote, que foi escolhido para nos trazer a maior alegria do Evangelho. Vá e diga aos outros que eu não morri. Maria Madalena foi escolhida para nos dar a notícia de que a morte não existe. Dali ela quer seguir os apóstolos, ainda presos ao preconceito, não aceitam após a morte de Jesus que ela os seguisse. E chegando alguns leprosos, procurando por Jesus, ela diz: ele morreu, nós viemos aqui para que ele nos curasse. E eu vou, não tinha para onde ir, ela não tinha para onde ir, o que vai ser de mim? E ela segue aqueles leprosos e fica décadas com aqueles leprosos, e todas as tardes ela reunia-se com eles para falar de Jesus para eles. Até que após alguns anos ela vai tomar um banho e vê uma mancha no seu peito. Pega um espinho e fura. Não sentiu. E todos os dias ela dizia: vocês, os leprosos, o nosso mestre Jesus dizia isso sobre o reino dos céus, sobre as alegrias, sobre a dor. Aí naquele dia ela diz: nós, os leprosos. Até que quando ela já estava prestes a desencarnar, ela quer encontrar com Maria. Vai até Éfeso, mas morre no meio do caminho, mas Maria vai ter com ela. E ela desencarna, morre, e quando ela estava morta,
Em espírito, ela se vê à margem do Tiberíades. E ela ouve novamente: Maria, Maria, és tu, Senhor? Sim, vinde buscar. E Jesus toma aquela mulher e ela vai com ele para as paragens de luz. Maria Madalena, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para apontar? Quem somos nós para dizer o inferno te espera? Quem somos nós para dizer o capeta vai te encontrar? Nós somos ele. Nós somos ele. E continua Jesus. A viúva de Naim. Naim era uma cidade muito pequena. Uma multidão ia de encontro a Jairo, a outra multidão seguia o enterro. Naquele tempo, morria, não podia ser velado, tinha que ser enterrado logo. Então Jesus vinha, e a viúva de Naim estava indo sepultar o seu único filho. Jesus para a multidão, comete alguns pecados. Ele toca no morto, não podia tocar. Ele tira o véu do rosto do morto. E ela chorava, porque ali estava indo toda a esperança dela. Uma mulher viúva, sem filho, sozinha, estava ela sem mendiga. Nem emprego não davam. Jesus, e nós tivemos lá, tivemos todo esse preconceito. E nem emprego davam. Eu tenho 70 anos jamais. Sou filha de mãe solteira. Meu pai não me reconheceu. Imaginem vocês o que eu vivi de preconceito por ser filha de mãe solteira. No lugar do nome do meu pai tinha X. E hoje, há pouco tempo, eu tenho amigas lá de Três Rios, os seus Três Rios, que falaram comigo que as mães proibiam elas de andar comigo. Não podiam andar comigo. Não podiam ir na minha casa. Até que minha mãe desencarnou, tinha 13 anos. Aos 13 anos eu fiquei sem pai, que eu não conheci, sem mãe e sem irmãos, fiquei sozinha. Ela resolveu que ia casar. Casou, pegou a certidão de casamento, colocou num quadro, jogou as roupas do marido fora, falou: queria só esse documento, já tem, pode ir embora. Minha filha não é mais filha de mãe solteira, eu sou casada. E foi embora. Ela era danada, minha mãe querida. Entendeu? Então imagine o preconceito. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Entendeu? Então a gente fica pensando: quem somos nós? E a mulher, aquela viúva de Naim, seria condenada à escravidão. Aí Jesus levanta: mulher, toma o teu filho. Ele estava no estado de epilepsia. E assim nós vamos. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Nós sabemos como eram aquelas duas irmãs, uma voltada para o trabalho, a outra voltada para a oração. Então nós fizemos aqui as irmãs de Betânia, irmã de Lázaro. Nós só fizemos aqui baseado num livro, não sei qual, acho que foi de Alcione, não me lembro bem, que ele diz o seguinte: qual era o perfil de Marta? Porque nós achamos que Maria era descuidada e que Marta era trabalhadeira, né? Que Marta era assim. Qual era o perfil de Marta? Sensata, metódica, ativa, operosa, hospitaleira e conhecedora da lei. Tinha fé. Ela não ajoelhava no pé, mas ela estudava a lei. Ela sabia de tudo. Ela sabia de tudo. Maria, perfil de Maria: desligada das coisas práticas, não gostava de serviço de casa. Quem não gosta de serviço de casa precisa levantar o dedo. Entendeu? Não gostava do serviço de casa, não gostava das tarefas caseiras, era econômica com as palavras. Marta pregava, Marta ensinava, Maria não, era calada, tinha fé e era resignada. Quando Lázaro morre, Marta manda um bilhete para que Jesus viesse, que ele estava doente, estava muito doente, foi sepultado. Ele estava muito doente e Jesus disse: ele não está doente para a morte. E continuou pregando e veio em 3 dias. Quando Jesus chegou, Marta foi encontrar com Jesus.
E Jesus acolhe e vira para ela e fala: onde está Maria? Maria estava sentada na varanda, chorando. Quando ela vê Jesus, ela ajoelha-se aos pés de Jesus. E naquele momento, Jesus chorou junto com Maria, a irmã de Marta. Então, quem nos conhece? Ele nos conhece. A mulher adúltera. A mulher adúltera. Era uma festa. A festa em comemoração. E Jesus estava sentado ali, todos naquele vai e vem, de repente um barulhão. Diz que a mulher faz barulho, mas eram muitos homens fazendo aquele barulho, e trouxe uma mulher e jogou aquela mulher nos pés dele, nos pés de Jesus. Existe outro relato que Jesus estava sentado no chão? Por que Jesus estava ali sentado no chão? Foi de improviso que aquela mulher foi jogada ali? Ou ele sabia? Por isso ele estava sentado no chão. Eu me arrepio nessa palestra todinha, ser médico, eu arrepio terrível, tudo enfiado. E ali foi jogada no chão. E esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei: se é namorando, não foi pega, e se era solteira, ela tem que ser expulsa, apedrejada. Como ela é casada, ela é condenada à morte. A lei diz que a mulher casada pega em adultério, tem que ser apedrejada até a morte. Jesus estava escrevendo, continuou. Alguns dizem que ele escrevia um lindo comentário. Já outros autores dizem que ele escrevia ali as encrencas daqueles homens. De quem a conta. Enquanto um vai, um está olhando de lá e 3 estão aqui, não é? Então, Jesus escrevia. Escrevendo continuou, e aquela mulher, imagina o sofrimento daquela mulher, com a cabeça baixa, chorando, mulher jovem. E tu, que dizes? Eles não estavam preocupados com o destino daquela mulher, porque a mulher era lixo, ainda mais adúltera. Eles não estavam preocupados com o destino daquela mulher. Que tu dizes? A mulher ou a lei? O Senhor vai usar a lei mosaica? Ou o Senhor vai defender uma mulher que é um lixo e foi pega em adultério? Jesus escrevendo, continuou. Se Jesus diz a lei, ele iria contra os seus ensinos de amor e de perdão. Se ele diz a mulher, ele iria contra a lei de Moisés. Quem poderia ser apedrejado seria ele, por ser herege, contra a lei vigente, a lei dos sacerdotes, a lei dos publicanos, a lei de Anás, de Caifás, não era de Herodes. Ele iria contra tudo aquilo, que Herodes era romano. Desculpa, só não era de Pilatos. Anás, Caifás e Herodes. Rei, sogro e genro. Só não iria contra Pilatos. Entendeu? Então, Jesus escrevendo, acabou de escrever todas aquelas encrencas. Olha que precisou de tempo, porque escrever tudo não é fácil. E Jesus, e ali cada um daqueles homens, as mulheres, cada um daqueles homens começaram a ver ali escrito a sua encrenca. Jesus foi na alma, pegou aquela pior, para que ele visse. Quem, com medo de tornar-se público as suas dificuldades, Jesus diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo primeiro os mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecado tem, né? Olha, só tem uma aqui que está, agora nós, já, que a grande maioria já está 70 a mais, já não tem mais aonde acumular. A abençoada doutrina que nos diz isso.
Aí foram saindo, estão saindo um. Aí aquela mulher levantou os olhos. Quando ela levantou os olhos, qual foram os olhos que ela viu? De Jesus. Imagine levantar os olhos após tudo aquilo e fitar olhos de Jesus. Aí Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Foram, Senhor. Todos eles foram. Se eles não te condenam, nem eu. Vá e não voltes a pecar. Passaram-se 2 ou 3 dias. Jesus estava por ali, numa casa também de Simão Misericórdia. E ela vai e chega: Jesus, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque a minha família não me quer receber, o meu marido não me quer mais depois que eu fiz, eu não tenho para onde ir, deixe-me ficar com o Senhor. Mulher, o Filho do Homem não tem uma pedra para descansar na sua cabeça. As cobras têm os seus covis, os animais ferozes têm a mata, o Filho do Homem não tem. Vá, que eu sempre estarei contigo. E ela vai e encontra uma casa na estrada de Tiro. E ali naquela casa, aquele casebre abandonado, ela começa a acolher as pessoas que passavam por ali, doentes, enfermas, transforma a dor em trabalho. É isso que tem que ser. É isso que nós temos que fazer. Lá no INCA tem várias assistentes que estão lá, voluntárias, todos homens e mulheres, ex-pacientes de câncer, que estão lá como voluntários. Quando meu filho desencarnou, eu falei: vou ajudar mães que perderam o filho, que uma dor como essa eu vou enlouquecer. E de lá para cá tem 25 anos, muitas. Entendeu? Transforma a sua dor em ajuda para o próximo. E ela começou a colher, vieram outros ajudantes, homens e mulheres, até que passaram-se 10 anos. Chegou um homem com o rosto todo tomado pela lepra, não enxergava mais. E aquele homem foi cuidado, limparam o seu corpo, deram-lhe um banho, as suas feridas, abriu um parênteses. E o adúltero, o que foi feito dele? O que aconteceu com o adúltero? No dia do episódio da pedra, ele estava ali, o marido também, ficou caladinho. 3 anos depois, ele foi expulso da cidade, um jovem muito bonito, foi expulso da cidade por uma doença no corpo, está no livro Tribo de Deus, de Divaldo Pramé Rodrigues. Foi expulso da cidade com a doença na pele, confundida por lepra. Foi expulso, foi para onde? Para a casa do caminho, na estrada de Jope. E lá ele tornou-se um trabalhador de Jesus, junto com Pedro, Tiago e todos os outros que estavam lá. Aquele jovem. Tem remédio para tudo nessa vida. E ela, depois que o homem foi tratado, foi limpo, ela vai levar o Evangelho para conversar com ele. Apesar dos 10 anos passados, ela continuava muito bonita, mas ele não pôde vê-la. Mas ele ouve. E ela vai falar: vamos conversar sobre Jesus. Ela não reconheceu de imediato, porque ele estava todo tomado. E vamos conversar sobre Jesus. Esse Jesus que tu diz é aquele que morreu na cruz entre 2 ladrões? Sim, ele salvou a minha vida. Ela disse, mas não disse como. Pois eu procurei por ele, para que ele me dissesse onde estava a minha mulher, que eu traí, porque no início do casamento tudo era flores. Após alguns anos de casamento, ela fala isso com Jesus. Após alguns anos, eu voltei para as minhas noitadas, para a vida com mulheres equivocadas, e abandonei a minha mulher, até que a ave de rapina veio
e a pegou de volta, e a pegou. E ela só não foi condenada às pedras e à morte por causa dele. E eu queria que ele me dissesse aonde ela estava, porque eu tinha arrependimento do que fiz. E ela reconhece nele o seu marido e dá o caldo revigorante a ele. Se fosse eu, tinha jogado o caldo no rosto dele. Ela deu o caldo. Ela deu o caldo, devia ter uma torradinha junto, um cheiro verde. E ele desencarna logo depois dos braços dela. Como eu disse, tem conserto para tudo. Estou acabando, está na hora. E a viúva de Naim, a viúva da oferta pobre. Eu acho tão linda essa passagem. Aquela mulher ficou muito pobre, mas ela tinha aquele vestido dela, que era da época do marido. Ela ia feliz, porque o melhor dia para ela, diante de tantas humilhações, era ir no templo no domingo e colocar a sua oferta. Deixou de comer o pão recheado com alguma coisa, sem a manteiga, sem o queijo, sem o presunto, para levar aquela oferta e colocar lá. Enquanto os muitos jogavam, para que todos ouvissem, aí Jesus faz aquela pergunta: quem fez a melhor oferta? Ela, porque ela ofertou o coração do seu sacrifício. Quando nós fazemos uma oração, quando nós fazemos uma prece para alguém, quando nós pedimos, quando nós não juntamos com os outros para, nas costas do outro, falar: bem feita, está chegando a política, pelo amor de Deus, está chegando. Vamos tomar o nosso papel de espírita, fazer a nossa parte civil, sem um querer arrancar o olho do outro, pelo amor de Deus. Entendeu? E ela fez a oferta do seu coração. E Jesus estava sentado no templo de Jerusalém. Chegou uma mulher muito bonita. Trajava umas saias compridas, o cabelo comprido, joias, a moda babilônia. E ela chega para ele e diz: eu sou uma vendedora de perfumes. A prostituta vendia perfumes. Naquele tempo o pessoal não gostava de tomar banho, algumas pessoas que eu conheço não gostavam de tomar banho, terminava o ato sexual da prostituição e passava perfume. Eu sou vendedora de perfumes. Hoje é o dia do meu aniversário. A mulher atormentada, o Evangelho, Humberto de Campos nos descreve nos seus livros. E eu escolhi a ti como presente para hoje. Sei que tu és nazareno pelos teus cabelos, sei que és turista pela poeira dos seus pés, mas és lindo. Eu escolhi a ti, eu tive a proposta. Hoje eu não posso. Mas vem, não precisará me pagar nada. Está vendo aquele palácio? É a minha casa. As minhas bolas estão cheias de joias. Vem comigo. Hoje eu não posso. Mas vem. Vou pegar a minha escrava mais bonita para dançar, bailar nua diante de ti, no meu palácio. E não precisará me tocar, para que amanhã eu possa dizer que o homem mais lindo que o amanhecer e mais sereno que o entardecer esteve na minha casa e não me tornou mais impura. Vem, hoje não, hoje eu não posso. Ela rodopiou, sacudiu a saia, levantou a poeira e foi embora. Passaram-se 2 anos. Jesus estava próximo ao poço de Betesda, a água de Betesda. Chega uma senhora já na idade avançada e fala com ele qualquer coisa e pergunta: o senhor vai? Vamos, aonde? Entraram, uns dizem, um autor diz numa gruta, outro autor diz no casebre. Escolham vocês qual vocês acham melhor. E ele entrou, escuro lá dentro, tateando, porque veio do sol, tateando, e foi de encontro a um choro. E passou, chegou, ajoelhou ao seu lado daquele montudo de lepra que estava ali chorando, passou as mãos nos cabelos dela, os fios saíam nas suas mãos, molhados pelo suor e pelo pus da lepra. Não me toques, eu tenho lepra. Hoje
Eu vim a Ti porque eu vejo nos Teus olhos um brilho que me cativa. És Tu, Senhor, o Nazareno? Sim. Eu esperei por Ti durante 2 anos. Todas as noites eu colocava minha toalha branca com a lamparina na janela. O Senhor não veio, só me disse que vinha. Hoje eu vim no Teu encontro. E Ele pega aquele monturo de carne podre pela lepra, leva lá fora para que ela pudesse fitar o sol, que há muito tempo ela estava ali naquela situação. Ela coloca a mão no rosto, nos olhos, e eu venho te dizer que hoje eu vim ao Teu encontro. Por que esperou tanto? Porque eu vejo em Ti, eu vim hoje, eu vejo em Ti o amor. Vem comigo. E aquela mulher desencarna nos braços de Jesus e vai para as paragens junto com quem? Jesus. E ela chamou Jesus para quê? Jesus ama. Jesus nos ama a todos. Nós é que não nos amamos quando construímos culpas, quando construímos remorsos. Nós é que não nos amamos quando julgamos. Nós é que não nos amamos quando achamos que nós somos a última Coca-Cola do pacote. Nós que não nos amamos quando temos mágoas dentro do nosso coração. Nós que não nos amamos quando trazemos revolta dentro dos nossos corações. Mágoas e sentimentos, não. Porque Ele vem no nosso encontro. Ele vem. E Maria está aqui. Então, vamos limpar os nossos corações de mágoas, de ressentimentos, para não desenvolvermos doenças e enfermidades pelo coração que está pesado de mágoas e ressentimentos. Muito obrigada. Parabéns ao Renascer por essa religião, essa reunião que é a primeira vez que eu venho, e muito obrigada por todos vocês e pelo carinho de cada um. Graças a Deus. Bom, nós que agradecemos.